Então, hoje a gente dá início à nossa quarta e última aula da disciplina Políticas Públicas, né? Que é a terceira disciplina do nosso curso. Então, hoje, com as duas disciplinas que a gente vai ver ao longo dessa noite, a gente já está completando aí praticamente um terço, né, do curso da especialização. Então, é um processo que ele ocorre assim bastante rápido e acaba que tem um conjunto de matérias aí já bem intenso, mas o objetivo é uma formação mais rápida mesmo, né? Então, são 7 horas e 8 minutos, professora. Você fica à vontade, a sala é sua, você pode Certeza. Ô, iniciar, gente, eu tá? espero que vocês estejam, assim, tão familiarizados quanto eu, claro, com o tema, mas, assim, apesar de rápido, felizes de poder, pelo menos, ter uma noção rapidamente de tudo isso que acontece num ciclo de políticas públicas, né? Eu vou tentar hoje mostrar um cenário um pouco mais prático, mas não deixando de mostrar aquilo que ficou pendente, tá? Que é essa parte da implementação, monitoramento e avaliação. Eu tenho sempre voltado ao marco inicial, que é a figura, porque essa figura é a que reporta o que seria a políticas públicas, o ciclo das políticas públicas. É claro que isso não acontece bonitinho como está aí, mas normalmente é isso tudo o que acontece na realidade, talvez não tão organizadamente, eu vou explicar por que também, e eu acredito que muitos de vocês têm essa noção também. Bom, eu faço questão de colocar aqui sempre os tópicos, né, os sumários, o da primeira semana, o da segunda semana, e vocês vejam bem que sempre o finalzinho de um é o iniciozinho do outro. Né? Então, onde terminou aqui com os atores e tal, aqui começa de novo falando sobre isso, e aí depois, ó, de lá a mesma coisa, os padrões de comportamento, e aqui, de novo, vai começar. E eu queria que vocês entendessem que eu coloquei, olha, cada semaninha com uma cor. Então, a primeira é azul, a segunda é verde, e isso foi aleatório, tá, gente? Mas cada semana é de uma cor. Então, hoje é vermelho, e a ideia é que a gente traga, que eu traga, então, alguns modelos de implementação de políticas, avaliação, o acompanhamento, monitoramento, como é que são feitas essas pesquisas, os tipos, os critérios, o que é feito nesse controle, as políticas públicas, os conceitos, as regularidades. Bom, eu coloquei esse slide, que foi um slide que ficou pendente na semana que passou. E ele falava um pouco da formulação. Só voltando aqui antes, pessoal, olha lá. A formulação é porque semana passada o tema era formulação, tomada de decisão e implementação. Aí a gente continuaria essa semana com o restinho da implementação, monitoramento e avaliação. Então, a gente volta aqui um pouquinho, só para vocês entenderem esse link. Né? O que é a formulação? Então, momento onde eu formulei as alternativas que seriam adotadas no enfrentamento de um problema, de uma determinada situação. E aí é o que eu queria colocar para vocês, gente. Às vezes, alguns conceitos que ainda ficaram meio que nebulosos, por exemplo, Raquel, até agora eu não entendi muito bem por que você falou que a análise, o analista de políticas públicas ou análise de políticas públicas, que aparece lá no início do caderno do nosso livro, texto, que aparece bem no primeiro slide, do primeiro módulo. Não entendo por que você falou que são só temas que são relevantes. É porque tem um monte de coisa que a gente discute que é relevante, gente, que é bacana, que deveria estar na agenda, que deveria ser um problema social a ser discutido, mas que não tem soluções cabíveis nesse momento.
Então, o que foi feito para ele? Guardaram e colocaram para entrar na discussão somente aqueles problemas que trariam alguma solução plausível. No nosso caderno, inclusive, trouxe um exemplo muito bacana. Por exemplo, o Bolsa Família. O Bolsa Família ele traz uma questão que é, por exemplo, eliminar a pobreza, fazendo o quê? Ele, ao mesmo tempo, ele trabalha com a questão da alimentação, mas com a questão da educação também. E isso tudo para que, no final, ele consiga diminuir a pobreza. Estão entendendo o que é a ideia? É um problema ter que trazer uma solução. Para que isso tudo seja maravilhoso e aconteça de forma ideal, né? Aí é que eu quero pular para a implementação. E lógico, os atores nem sempre são os mesmos, né? Mudam-se os atores, às vezes o ator que formula, que toma decisão, não é o mesmo que vai implementar. E isso, por exemplo, aqui no Brasil é um problema, né? Que aqui a gente vai falar sobre isso também. Então, quer dizer, aqui é muito fragmentado isso. Então, isso na questão da implementação é o que a gente entende. Por isso eu coloquei ali, ó, com planos, com programas e com projetos. A gente rapidamente pode ver aqui, olha só, isso, quando eu dou, um dos primeiros temas que eu dou em gestão de projetos é exatamente como é que a gente desenvolve um projeto. A gente cria o plano, a gente pensa tudo que vai ser colocado ali, todo mundo que vai estar envolvido, o que vai ser feito, transforma aquilo em programa. E aí, transformado em programa, a gente transforma aquilo em projeto. Né? Então, assim, esse passo a passo para que depois esse projeto, então, vai ser votado, e aí sim vai ser colocado na sociedade para acontecer. Tá? E isso não quer dizer que está sendo feito ainda, tá ok? Bom, voltando aqui, então, na questão da formulação da política pública e as definições de tomada de decisão, que é o que a gente viu anteriormente. E aí, na implementação, que é colocar o que foi definido, o que foi formulado em prática, que eu acabei de falar, e aí adotar, dentro dessa lógica de planos, programas e projetos, planejamento e organização dos recursos humanos e os recursos materiais que foram utilizados para operacionalizar aquela política pensada, tá ok? Então, até então, a gente só pensou. Então, o que é implementação? Colocar em prática tudo que foi formulado, a grosso modo, sim. Planejamento e organização de recursos humanos, de recursos materiais, de recursos utilizados para operacionar e para política pública pensada. Gente, como eu sempre falo com vocês, eu tentei colocar os conceitos, por isso, às vezes, os slides não são tão sintéticos, né? Porque eu tentei colocar os conceitos para que vocês depois pudessem consultar. Mas Poli e outros que estão achando o material, às vezes, longo demais, apesar de eu ter colocado módulo por módulo que vai de página tal até página tal, mas para que vocês não fiquem perdidos e perdidas, né? Essa parte da implementação tem dois conceitos assim maravilhosos. Eu não coloquei, mas anotem aí, pessoal. Dois conceitos maravilhosos. Eu não vou falar aqui, mas vocês depois deem uma olhadinha na página 89, tá ok? Bom, e aí, voltando aqui, existem, então, para isso, dois modelos, que é o top-down e o bottom-up. O top-down, normalmente, é aquela separação bem clara entre quem que faz o quê.
entre a tomada de decisão, entre a implementação, é o que a gente pode ver nitidamente. E outra coisa, quem faz, quem executa o trabalho, geralmente é quem está lá no topo, por isso top-down, ok? O bottom-up, na verdade, fica por conta mesmo dos burocratas. Eles têm um pouco mais de liberdade para organizar, para modelar essa implementação das políticas. É meio nebuloso. Gente, eu queria dar um exemplo que eu acho que vai ser fácil agora para vocês entenderem. Mas antes disso, vamos lá. Quem que está envolvido, então, na implementação? Funcionários públicos, quem está bem na ponta, e os burocratas, né? Como que ocorre isso? Ações que são destinadas a alcançar os fins estabelecidos pela política pública e ocorre quando a ação, então, é planejada para alcançar, então, o beneficiário, ok? E aí, quais que são os modelos? O top-down, que é essa separação clara, né, da tomada de decisão, e das políticas públicas, coloquei principalmente as sociais, que devem ser decididas, elaboradas pela esfera política e implementadas pelos servidores, tá? E bottom-up, que são, então, a maior liberdade, então, dos burocratas, que também fazem parte dos atores governamentais, mas que eles não são tão lá do topo, né? Os políticos, por exemplo, e os que foram eleitos por eles estariam mais à frente dos burocratas. Bom, a gente também, lá no nosso caderno, a gente vê essa parte aí dos atores, pessoal. Viu, gente? Eu não coloquei aí, mas os atores estão na página 36, ok? Eu dei uma debulhada aqui, eu também imprimi, que eu também... gente, adoro mesmo, adoro um papel. Ai, desculpa, eu adoro, eu imprimi um material porque eu não aguento. Eu gosto de ler, mas eu gosto de ler na tela, eu gosto de ler. Depois eu canso, aí eu venho para o papel, eu gosto de rabiscar. Eu não sei vocês, mas eu adoro um rabisco, um caderno, um papel. Bom, então, continuando, eu queria dar um exemplo que, assim, antes da gente falar sobre monitoramento e avaliação. Um exemplo que eu pude participar, eu contei a vocês que eu trabalhei no IF um tempo também, que eu fui professora substituta. Eu cumpri meus 2 anos, inclusive agora eu estou aqueles 2 anos que a gente não pode fazer concursos, né? Eu só posso fazer concurso onde eu não sou nem efetiva e nem substituta, né? Eu estou aqui, por exemplo, no IF como convidada externa. Então, o que acontece? Naquele momento, a gente, na hora que eu entrei, passou 45 dias, explodiu a pandemia. Mas foi daquele problema da pandemia, eu não sei vocês, gente, mas eu achei que eu ia entrar dentro de casa, ia ser igual aquele filme da cegueira, da doença, que vem uma avalanche, que é um problema, que pega todo mundo, que eu achei que eu ia entrar dentro de casa, 45 dias eu ia abrir dispensa, ia ter uma lata de milho, eu talvez ia poder sair na roupa, poder comprar alguma coisa para comer. Então, a gente não sabia o que esperava, né? E aí eu vim para casa, eles mandaram para casa, e nisso aconteceram muitos problemas, né? Um dos problemas foi o pessoal da minha área, tá? O pessoal que voltou, continuou a estudar, os alunos, eles não tinham onde fazer estágio, muitos deles que estudavam no IF, perderam suas moradias, perderam sua alimentação, perderam a internet, perderam a forma de estudar, enfim, foi um caos para os estudantes. Para o comércio, foi outro caos, porque a maneira de trabalhar, ainda hoje a gente está aprendendo, ela mudou.
E nisso virou um caos total, porque a gente não sabia como trabalhar. E aí, com o tempo, foi passando e o governo espremendo a gente de um jeito ou de outro, e a gente tendo que fazer alguma coisa. E aí, alguém teve uma brilhante ideia e falou com a gente: IF, vamos bolar o IF mais empreendedor. E aí, essa política foi muito legal, porque ela tinha duas pontas, olha que interessante. Ela resolvia, de um lado, o problema das empresas que estavam desesperadas por ajuda. Eu sou uma pessoa tão engraçada que eu fico imaginando as cenas, porque eu adoro ver filme, então eu já fico imaginando as cenas. Eu estava imaginando as empresas igual como se elas estivessem numa se afogando numa larva, sabe? E desesperadas, com a mãozinha para fora, pedindo ajuda. Então, elas sedosas por uma ajuda. E os alunos, outra ponta, precisando fazer estágio, sem fontes de renda, sem como trabalhar. O que o IF fez? Juntou as duas e falou: gente, vamos fazer o seguinte: vamos bolar um projeto em que, nesse projeto, a gente ofereça consultorias, e aí vamos bolar editais para que a gente consiga selecionar alunos que têm que ter alguns critérios, vocês podem explicar, selecionar professores para poder entrar nessa brincadeira e poder, então, oferecer assessoria a essas empresas. Então, quer dizer, olha como é que é tudo junto e misturado. A ideia do projeto, porque tem a demanda lá. Vamos lá colocar naquela página, naquela figura do início, para vocês terem uma noção. Olha lá, que bacana. A ideia da identificação do problema, a gente já jogou o problema para a agenda, a gente começa a formular algumas ideias, de repente começa a entender que tem que criar vários editais, e nessa brincadeira de criação de vários editais, aí é o seguinte, eu que fui a consultora de um dos projetos, eu criei um edital para selecionar os estagiários que eu queria que trabalhassem para mim. Juntos, eu, Raquel, funcionária do IF, e juntamente com o IF, criamos um outro edital para selecionar as empresas. E depois ainda teve o IF que criou um edital para selecionar consultores como eu, que seriam pessoas que iriam vir da própria entidade. Espero que você tenha entendido a lógica aí. Então, a ideia do trabalho era isso. Depois, esse projeto, ele virou um IF mais empreendedor a nível nacional. E aí eles criaram no outro ano seguinte, né? Porque foram 2 anos rigorosos de pandemia, mas aí agora eu estou distante, não sei como é que está acontecendo mais. E aí, no outro ano, que foi o último ano que eu participei, foi esse ano que virou a nível nacional, que aí eles tinham uma página só para eles, tinha uma pessoa que era a coordenadora geral, coordenadora disso. Aí o negócio ficou amplo demais, porque pegava os IFs de todos os lugares. E aí não era tão fragmentado mais, não era tão pequeno mais. Podia entrar, por exemplo, eu estava no IF, naquele momento eu já tinha saído do IF de Machado, eu estava no IF de Pouso Alegre. Então, eu, como representante de Pouso Alegre, eu tinha estagiário de Machado e de Pouso Alegre, e tinha colegas que tinham Machado, Pouso Alegre e outras regiões ribeirinhas lá que talvez eu não conheça e muitos de vocês também não. E junto a isso, muitas empresas, né? Bom, deixa eu voltar lá, pessoal, onde que a gente estava? Gente, conversa, mamãe. Então, pessoal, o que acontece? Por que eu inverti a ordem aqui? Eu coloquei primeiro, a gente tem o monitoramento e depois a gente tem a avaliação. Por quê?
Porque nesse momento do monitoramento, que a gente vai olhando, vai acompanhando, para que a gente não deixa o erro acontecer só no final, né? Eu já estou vendo que está errado, então vou corrigir logo. Eu falo que é igual quando a gente está ensinando o menino o dever de casa. Você já está vendo que está errado, por que você vai esperar ele errar até o final? Você já tenta melhorar para que ele faça corretamente desde o início. Eu peguei um exemplo bem simples, mas é mais ou menos o que acontece nas grandes empresas, né? Deu um problema, você não espera chegar até o final, você para ali para poder resolver antes. Então, o monitoramento seria isso, um acompanhamento do cumprimento dessa atividade que foi planejada anteriormente. E a avaliação seria um momento onde a gente coloca, então, ações constantes que abrangem todas as fases do ciclo. E aí é um momento onde a gente define as métricas, onde a gente faz as análises certinhas de como que seriam cada uma das coisas, das ideias que a gente gostaria, né? E de como é que a gente gostaria de fato, o que a gente teve. E aí é que a gente tem eu até anotei aqui, pessoal, se vocês quiserem, não está aí, eu não coloquei, mas vocês podem até anotar, que chama Relatório de Avaliação de Programas de Governo. Ele está no vídeo que eu deixei lá na plataforma. No último vídeo que eu coloquei na plataforma, que é um vídeo que fala sobre desenvolvimento no Brasil, tá? Então, dê uma olhadinha com carinho. Ele fala que nesse relatório, esse relatório, ele aparece a análise ex ante e é a análise que a gente chama de ex post, que também aparece lá no nosso caderno aqui, deixa eu falar para vocês, na página ideal, para vocês falar assim, menina danada, página 106, tá? Então, aparece exatamente sobre isso também, mas não aparece falando do relatório, tá? Relatório de avaliação de programas de governo. O que acontece? Esse relatório é uma espécie de auditoria, é mais ou menos o que a avaliação faz. Ele coloca lá tudo que a gente fez e que a gente gostaria que tivesse alcançado e o que de fato alcançou. Gente, o ideal é o que a gente conversou na semana passada, é que fosse feito um projeto piloto, né? É que nem quando a gente, quando eu dou aula de gestão de projetos, eu falo isso. A coisa ideal é criar um MPPDV, né? É criar exatamente um projeto piloto para a gente ver o negócio acontecer e para a gente ver a prática, para a gente, então, poder melhorar aquilo ali. Mas não é sempre que isso pode ser e que acontece, né? Bom, e aí ele pergunta também, quem que está envolvido nisso aí? No monitoramento, quem que está envolvido? Os funcionários públicos que estão na ponta, que são os burocratas, os políticos, aqueles que foram nomeados pelos políticos. E quem que está na avaliação? Os funcionários públicos, os agentes políticos, os beneficiários, a sociedade, todo mundo, né? Porque aí eu vi um problema e eu boto a boca no trovão, né? Não. Eu vou deixar acontecendo? Não. Inclusive, são várias as questões que vão acontecer e que aconteceram aí no fórum, e no fórum de hoje que eu coloquei também, tá? Que é exatamente um problema tipo esse aí que eu coloquei. A gente sabe que uma das políticas que foram propostas é a criação da lei para poder utilizar o capacete, e aí acontece uma situação em que o policial acaba vendo, ele entende a situação, mas aí vocês que sabem como que vão responder isso. E aí, pessoal, como que ocorre, então?
O monitoramento ele ocorre fazendo esse acompanhamento contínuo, como eu falei, e a avaliação ocorre através de indicadores para avaliar a eficiência, a eficácia e a efetividade, né? Eu não sei se vocês lembram, espero que lembrem, eficiência quando, então, eu falo que tudo está perfeito, né? Você conseguiu maximizar todos os resultados. Eficácia quando está bom, mas ele está bom dentro da lógica do processo, né? Então, quer dizer, você otimiza os resultados para o alcance da maximização, né? É como se eu tivesse lá dentro do meu setor e eu tivesse fazendo o meu trabalho perfeitamente, porque eu quero que ele tenha um ótimo resultado nos alunos que estão acompanhando essa disciplina, né? E aí também não depende só da minha eficácia, depende também de um monte de outras coisas para que a gente alcance a eficiência, ok? E efetividade quando a gente junta isso tudo. Mas no material também tem isso muito detalhado. Adorei quando eu vi isso, então. Está na página 111, viu, pessoal? 111. Bom, e aí eu coloquei algumas pesquisas. A pesquisa que foi trabalhada. E aí ele coloca alguns tipos de pesquisa que são trabalhados, pesquisas tipo survey, pesquisas como entrevistas, pesquisas como observação. Ô, gente, esses tipos de pesquisas, porque é igual um trabalho, a gente sabe disso, a gente já formou, você está fazendo pós-graduação, você sabe disso. A gente precisa, para poder ter como é que eu falo, credibilidade no que a gente está escrevendo, no que a gente está pesquisando, a gente precisa de pesquisas surveys, que são dados quantitativos. Então, para isso, a gente muitas vezes utiliza entrevistas, a observação nos auxilia a fazer a parte qualitativa, né? Bom, então seriam os tipos de pesquisa e também os tipos de avaliação. A pesquisa interna, e a pesquisa externa e a pesquisa mista. Ô, gente, vou falar rapidamente o que é cada uma delas, apesar de que vocês podem olhar aqui na página, anota aí, pessoal, 108. Hoje eu coloquei vocês para trabalhar com a caneta, né? 108, tá bom? Mas é o seguinte, imagina você dentro do seu setor. É muito mais difícil da gente avaliar, da gente perceber algum defeito. A gente fica até meio chateado quando alguém fala, mas sem falar, porque é isso que às vezes faz a gente se tocar. Ó, não é que é mesmo? Tem um erro ali. Eu não tinha percebido que não estava legal. Muitas vezes o Adgton ou o Alessandro, ou mesmo a Deisete falaram comigo, Raquel, refaz esse feedback, não ficou legal, melhora ele. Aí que eu vejo, falei, nossa, gente, que horror, eu escrevi só isso, que figura. Né? Então, assim, internamente, às vezes a gente está tão próximo do processo, a gente não percebe. Externo seria uma avaliação feita por outra pessoa, você chamou um consultor ou uma outra empresa para poder fazer essa avaliação. E nisso, quando é as duas coisas. Difícil demais, não é difícil, credo. Alguns critérios, como, por exemplo, critérios para avaliação, economicidade, eficiências econômicas, relação entre inputs, por exemplo, o que está sendo entrou e o que está saindo, né, de produtividade, eficiência administrativa, eficácia e equidade. E a avaliação pode levar à continuidade da política, como ela está,
como ela vai ser reestruturando os aspectos e pode também levar à extinção da política pública. Depois, o pessoal do IF, aí fiquei até curiosa para saber o fim do IF mais empreendedor, que pode ser que, com a pandemia, tentando voltar tudo ao normal, pode ser que esse projeto tenha caído por terra há um tempo, né? Bom, no terceiro, então, eu coloquei políticas públicas, conceito e evolução do Brasil. Gente, esse é um tema que está lá no nosso caderno. O pessoal está achando muito conteúdo. Ele é bem curtinho e está bem no finalzinho, ó, da página 114, não dói nada. 114 até a 118, não dói nada, e o 118 é pequenininho. Mas eu vou resumir aqui, está na primeira página. Como é que a gente pode ver? Fragmentado, porque às vezes o Brasil é muito grande, às vezes a gente tem um problema aqui em Sete Lagoas, que é Minas, né? A gente está no Sudeste, mas aí lá no Ceará é outro, no Pará é outro, lá no Rio Grande do Sul é outro. Então, assim, aqui, às vezes, as políticas não são muito fragmentadas, né? Outra coisa, há uma divergência muito rígida, né? Às vezes, depende muito dos setores. Tem gente que tende muito para uma coisa, tende muito para outra. E eu custei a entender o que é isso quando eu li no caderno. Eu falei, meu Deus do céu, o povo complica demais a palavra das coisas. Competição interburocrática. Eu fui entender, eu falei, gente, vamos puxar lá, né? Intra, e aí eu fui inter e intra. Bom, na comunicação, inter e inter, é entre setores, né? Então, imaginei, entendi. É que o pessoal não quer briga, né? Então, como eu quero ter uma convivência pacífica, eu não quero briga com ninguém, eu vou tentando levar na maciota, num jeito mais político. E como tem isso aí gera uma enrolação. Vamos falar, grosso modo, é mais ou menos isso aí. Então, com isso tudo, há uma descontinuidade administrativa. Sacaram? Falei o espelho do Brasil, é ou não é? Eu vou. Bom, frequentemente inexistem concepções consolidadas de missão institucional. As agências envolvidas na política pública são forte e diretamente afetadas pelas preferências, convicções, pelos compromissos políticos, pelos valores pessoais. Tem isso também, né, pessoal? A maioria aí está infestada disso, de interesses pessoais, né? Basta, por exemplo, que um novo dirigente de uma agência decida de si, para consigo mesmo, que de agora em diante a política ou o programa prioritário para o dirigente anterior vai ter que ter menos centralidade nas suas atenções, né? Então, aí ele muda tudo, mudou o esquema todo. É mais ou menos isso que acontece. E aí, para finalizar, pessoal, porque eu hoje queria me ater bem ao tempo, as regularidades das políticas públicas no Brasil, os novos papéis e responsabilidades dos entes federativos nas políticas públicas. E eu coloquei um trecho que eu li aqui no nosso caderno, que eu gostei muito, que fala o seguinte: de fato, é possível entender as constatações, né? Porque tinha que estar no plural aí, né? Ou então a constatação recente de que, apesar de ter bastante capacidade decisória, o governo ele exibe uma limitada capacidade de implementar as decisões que toma de assegurar a continuidade das políticas. Então, quer dizer, aqui no Brasil, apesar de que a gente sabe que é o governo que define, e é ele que deveria fazer, né, e dar continuidade a isso, ele fica em cima do muro,
É mais ou menos por aí. Vamos ver o que vocês acham? Antes disso, eu quero dar alguns recados. Pode ser? Deixa eu ver a carinha de vocês. Bom, gente, eu vou abrir para a gente discutir, mas antes de abrir, eu queria falar para vocês o seguinte. Primeiro, fórum, eu já falei, né? Outra coisa, agora sim, aquela avaliação, o exercício avaliativo, é isso, Lesandro? Me ajuda aí. Atividade aplicada. Atividade aplicada, que eu deixei em aberto no primeiro dia de aula, lá no dia 17. Isso, na verdade, ela vai ser postada agora, então fique atento aos prazos. A gente já tem também a atividade online, que vai ficar aberta até o dia 13. Gente, tudo delícia, fechadinho, nada fora do que a gente conversou, nada fora. Não, o pessoal aí, o Adkins, pode me puxar a orelha, tá tudo justinho com o material, né? Não tem nada para poder falar assim, nunca vi falar isso, isso é novidade. Não, não, não. Justinho, tá? Qualquer coisa também, vocês dão um puxão de orelha no meu e-mail, pessoal, não tem problema nenhum. Vou escutar, com certeza. Outra coisa que vocês têm que fazer, autoavaliação, também vai estar aberta, né, Alessandro? Já, até o dia 13. E é isso, né? Algum outro recado aí, Alessandro? Não, Raquel, fica à vontade. Depois você só interrompe a apresentação, porque está ficando com a tela duplicada. Agora, vou interromper aqui. É porque eu ia entrar lá na plataforma para o pessoal poder ver. Gente, pode deixar então. Quem não viu os vídeos, não precisa, não. Quem não viu os vídeos, entrem lá e vejam, que eu separei com muita presteza, não tem problema. A plataforma fica aberta ainda para eles? A minha? Como é que é, Raquel? Se a plataforma... A plataforma de políticas públicas fica aberta para eles, mesmo encerrando a aula hoje? Pois é, então não durante o curso todo. Eles podem consultar depois, Sim. que às vezes a gente está apertado, né? Não, fica aberto durante o curso todo, não tem problema, não. Pois é, então vocês olhem lá, né? Qualquer coisa também, porque eu acho que tem vídeo muito legal, enriquece bastante. Bora lá, pessoal, discutir então? Poliana está falando que não achou a avaliação, a autoavaliação, acho que ainda vai ser disponibilizada ainda, viu? Ah, tá. É porque eu acho que a autoavaliação ainda está fechada, ainda vai né? disponibilizar depois, viu? Mas é uma autoavaliação só para o aluno nos dar um feedback. Agora está na moda, né? Eu estou fazendo o doutorado, né? Como contei para vocês. E no doutorado é sobre metodologias ativas. E uma das coisas que a gente precisa fazer é aprender a se autoavaliar. Ou, vocês não acreditam, não, na hora de me autoavaliar, nossa Senhora, a gente é muito mais rigoroso com a gente mesmo, né? Meu Deus do céu. Ai, ai, mas é isso, muito bacana. Importante. Mas a última coisa que eu coloquei, então, pessoal, foi esse discurso aí que eu queria trazer para a gente falar sobre a questão, então, de que aqui no Brasil, infelizmente, apesar de que o governo ele tem bala na agulha para decidir tudo, no final das contas, ele fica meio que em cima do muro para resolver os problemas. Ah, não, Léo, não preocupa não. Professora, boa noite. Boa noite. Professor Sebastião aqui. A câmera aqui, por causa da internet, está um pouquinho ruim. Eu queria tirar uma dúvida, professora, um pensamento que eu tenho.
com aquela questão dos modelos, né? É porque me parece que no bottom-up, quando a gente tem alguns burocratas, algumas pessoas com poder de decisão, e alguns autores colocam como se fosse o melhor modelo, né, capaz de otimizar os resultados, de pegar pessoas mais motivadas, implementar, ele me parece um modelo mais moroso, exatamente por causa dessa questão do próprio político, da própria política pública ficar adiando, deixando as decisões para depois. Ou eu estou equivocado, professora? Não, você não está equivocado, não. É isso que acontece. E é isso que a gente está falando. Por que acontece isso, né? Infelizmente, né? Porque e alguns autores colocam muito bem isso, né? Chegando a dizer, chegando a apontar que nós teríamos profissionais mais A sua engajados. percepção é isso aí mesmo. A sua percepção é muito clara, Sebastião, é exatamente isso que acontece. Eles utilizam um modelo em que vai ter que ser o pessoal do topo, e aí é aquilo que a gente tem sempre, a cor travada, né? Aqui é assim. Acho que o som travou, Raquel. Mas é isso, só enquanto a Raquel retorna, eu acho que essa questão, assim, não só na administração pública, mas quando a gente pega a questão da administração e vê a questão de administração com modelos de gestão, aquilo é pensado em um cenário mais estável e com pré-definições de equipe, de recursos, tanto financeiros, materiais e humanos, mas na hora que a gente coloca isso na prática, principalmente falando na administração pública, na execução de políticas públicas, seria o cenário ideal, mas nem sempre é o que a gente encontra. Assim, na minha visão, colocando uma questão mais prática, acontece isso. Hoje, inclusive, a professora Raquel colocou aí, mas até conceitualmente, a questão de eficiência, de eficácia, de efetividade, e hoje a gente tem um quarto fator que entrou muito em voga aí nos últimos tempos aí na administração pública, que é a questão de integridade, que é justamente você conseguir aferir o que foi entre o que foi planejado e o que efetivamente foi implantado e o que a sociedade percebe em relação àquela política pública. Então, é algo que hoje chega com muita força aí no cenário das políticas públicas, é justamente essa questão de integridade, sabe? Dessa cobrança de se ter integridade em tudo que você vai executar. Não sei se consegui contribuir com alguma questão, mas basicamente é isso. Ó, a professora Raquel, parece-me que a internet dela caiu, mas vocês podem ficar à vontade, a gente vai ampliando o debate aqui enquanto ela retorna aí. Aí, voltou. Enquanto você estava ausente, professora Raquel, estava até só finalizando aqui, colocando que hoje essas questões aí, como você colocou muito bem, a questão da eficiência, da eficácia e da efetividade, hoje a gente tem um quarto fator, que é justamente a integridade, né, que se cobra para fechar tudo isso aí em termos de percepção pelo público de tudo que é executado. Né? Ah, tá. Ô, gente, vocês me desculpem, eu voltei no celular, que raiva que eu tô, toda vez esse negócio acontece. É a chuva aqui, leva ela pra vocês. Aqui, mas é isso mesmo, essa questão. Eu interrompi o Sebastião na hora que ele estava falando, mas ele finalizou. Ficou claro. E o professor Alessandro, como sempre, ele faz umas contribuições bem pontuais, né, que agregam muito. Me sinto muito feliz com a resposta.
Eu não sei os colegas, mas eu estou passando um sufoco danado, porque esse retorno de aula está complicado. A gente está fazendo várias reuniões aí, vários plantões. Por exemplo, hoje é quarta-feira, mas é quinta. Hoje é terça, mas é quinta para nós no calendário. Amanhã é quarta, mas é quinta também. Então é uma loucura, viu? Imagino, gente. Eu sei exatamente o que é isso. E ainda por cima, ter que chegar em casa e ainda ter que estudar, não é mole, não, né? Eu compartilho também desse sentimento aí do Sebastião. Eu sinto não ter aproveitado como eu gostaria e deveria ter essas duas aulas aí, essas duas disciplinas, mas fica aí meu agradecimento, Raquel, e foi bom te rever. Nós trabalhamos no Unifem há alguns anos. E foi bom, Sério, Renata? Muito legal. Eu trabalhei junto com a Denise, do lado da Denise, no financeiro. Ah, que legal! Olha só, tá vendo? Uma surpresa. Viu, gente? Você não pode fazer nada de errado, lugar nenhum. Não pode, né? A gente pois é, mas fica aí o meu agradecimento, Alessandro também, sempre bom, sempre amigo da gente. Eu quero falar com a Dindinha. Não é Dindinha. Que bom. Mas independente, pessoal, eu entendo essa logística, essa coisa, essa correria. Eu ainda vou estar no módulo 2 ainda com vocês, mas se vocês ainda quiserem, depois tiverem alguma curiosidade ou quiserem dar uma olhada e esse assunto despertar algum interesse, fica à vontade para me procurar no pessoal aí também, tá ok? Porque às vezes a gente pega o conteúdo e tem umas pessoas que vão engavetar, tem outras que vão guardar no coração e falar, uma hora eu posso precisar. Eu vou te falar que na hora que me foi apresentado, eu falei, nossa, que desafio, né? Logo num momento tão, assim, complicado. Depois eu amei tanto. Não viu quanto é coloriu o negócio? Um dia azulzinho, outro dia verdinho, para criar aquela lógica de aluno, né? Para fazer um material não tão doloroso, né? Não tão pesado. E adorei, Renata, saber isso, então. Obrigada. Estamos chegando aí já a 20 horas, né, que ainda temos uns minutinhos, mas eu aproveitar para te agradecer. Eu acho que a disciplina foi muito boa. Eu acho que a gente tem esse contratempo do momento que os nossos alunos, que são profissionais da educação e estão nesse movimento aí de virada de ano, início do outro ano, matrícula, organização de calendário e tal. Então, assim, uma situação pontual deles e a gente tenta compreender. E você sabe, quando a gente conversa, a gente fala, olha... eu estou aqui meio assim, né? A situação deles é essa, a formação, a gente pretende colocar uma formação que seja num nível legal para eles, mas dentro do que eles consigam também não sofrer tanto, né, no curso e passar por isso como uma experiência bem, bem bacana. Então, assim, nesse sentido, te agradecer muito, acho que foi muito bom, acho que você conseguiu, o que eu coloquei, assim, a disciplina de políticas públicas, ela é uma disciplina pesada do ponto de vista teórico, porque ela envolve todas as questões das políticas que têm que ser implantadas para o público, né, assim, literalmente. Então, assim, envolve questões econômicas, questões legais, outras questões para além disso, né, da questão da política em si, da articulação. Então, mas foi muito bom, acho que você conseguiu ser muito objetiva dentro Muito obrigada. de toda a densidade da disciplina. Eu acompanhei a trajetória aí desde o dia que você pegou a disciplina lá e a gente trabalhando aqui dentro do ambiente virtual e tudo. Espero ter Ô, gente, eu queria deixar um recado seguinte, mesmo que não teve tempo de discutir lá no fórum,
nos foros, né? Dê uma passadinha de olho só para vocês verem que cada um tem temas diferentes. Um tem tema sobre saúde, um tem tema sobre política de trânsito, outro tem tema de meio ambiente. Então, cada um vai trazer uma coisa e aí, de repente, você fica com aquela pulga lá atrás da orelha. Isso. Né? É instigar mesmo. É só isso mesmo. Eu acho que você foi extremamente cuidadosa também com a questão dos slides. Eu acho que ficou muito bem escrito e muito bem compilado ali as ideias centrais, até colocando as páginas, etc. e tal. Então, parabenizar e agradecer mesmo, em nome da tutoria, em nome do Instituto. Tá? Porque, assim, Obrigada a vocês, pessoal. Além de tutor aqui do curso, eu também sou coordenador de administração do Centro de Referência, né? Então, fazer esse agradecimento aqui em público e fazer coro aí com os alunos. No mais, dizer que continuo aqui à disposição, fico feliz de saber que você vai estar no outro módulo aí com a gente. Qualquer coisa que você precisar, você já tem meus contatos. Eu queria estar com vocês, eu participo, mas eu não posso. Quem sabe? Uma hora. Só não queria estar nesse calor aí, mas tudo bem. Isso. Vai ser um prazer muito grande contar aí com você, tá? Bom, gente, com Deus, tudo de bom, viu? Adorei vocês, podem me chamar lá no pessoal. Adorei saber, Renatinho. Obrigada, viu? Tchau, tchau, pessoal. Obrigado, Raquel. Tchau, boa noite. Bom, daqui 10 minutinhos estaremos de volta aqui. Aguardo vocês. Até daqui a pouco, pessoal.